Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo poder dizer: Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto, nesse momento é que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Senhor, de ti não desisto. Aleluia, Deus. Quanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faça minha alma Ir até o céu, quero sentir a tua proteção. Debaixo das asas, onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glória ao Rei dos Reis, para todos sempre. Oh, aleluia, Deus. Muito boa noite, são 22 horas e 46 minutos do dia 30/1 de 2022, 30 de janeiro de 2022. Então nós estamos aí, mais um tijolinho, vamos ver hoje Êxodo 9, né? Êxodo 9 e vamos ver também, está aqui nesse material aqui, ó. Dia 30 de janeiro, Êxodo 9:10, Salmo 30 e Atos 9. São esses 4 capítulos que nós vamos ver. Geralmente nós vemos 4 capítulos por dia. Tá? Com essa meta aqui, a gente consegue aí chegar até o final do ano lendo a Bíblia inteira nesse ano de 2022. Então vamos fazer uma oração para iniciar. Já fizemos um louvor, né? No iniciozinho. Então agora vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por estar aqui, fazendo o seu tijolinho de Deus. Que esse canal aqui que eu criei para o Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que eu peço, Pai, que o Senhor me guie aqui meus pensamentos, o meu mouse, o meu clique. Que o Senhor possa guiar aqui para que esse tijolinho seja realmente para o Senhor, meu Pai. Que não seja feito pela vontade humana, pelos meus desejos carnais que são falhos, e sim que venha uma inspiração do alto para que eu possa aprender mais de Sua palavra. E aquele que esteja comigo aqui, acompanhando o tijolinho de Deus, também possa ter essa revelação, a sabedoria que vem do alto, diretamente do Senhor, para nossas mentes, nossos corações. É o que eu peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então nós estamos aqui em Êxodo 9 e vamos lá então dar sequência. A peste nos animais, é a epígrafe. Êxodo 9, verso 1 diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos egípcios morreram, mas nenhum rebanho de israelitas morreu.
O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Se eu não me engano, em algumas traduções diz endurecido. Né? Eu não tenho certeza, teria que ver. A praga das chagas. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Êxodo 9, né? Cadê minha Bíblia? Aqui. Êxodo 9. Aqui tem a NTLH e tem a versão ARC. Vamos ver nas duas versões. Êxodo 9. Aqui, ó. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Então, numa está endureceu, outra está teimando, mas toda a ideia é sempre a mesma. A essência é a mesma. Essa versão aqui é a versão NVI. Continuando. Êxodo 9:8. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Então, quem endureceu o coração do Faraó diretamente foi o Senhor. Né? Então, isso mostra que o Senhor pode endurecer o coração das pessoas. Né? Mas lembre-se que tem sempre um propósito por trás. Né? Ele endureceu o coração do Faraó, mas ele tinha uma coisa por trás ali, tinha todo um povo para resgatar. Entendeu? Então, Deus ele faz essas coisas sempre com um propósito. Que às vezes parece ser uma coisa estranha, né? Tipo, para que Deus endureceu o coração do Faraó? Mas ele tem um propósito dele. Êxodo 9, a praga da saraiva, 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei 10 vezes todas as minhas pragas contra você, contra os teus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Caraca, viu que incrível, cara? Aqui, ó, Deus acabou de falar lá na sequência o propósito. Deus é maravilhoso. Êxodo 9:17. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Caramba. Nem sabia que tempestade de granizo tinha sido uma das pragas. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos dos seus rebanhos. E olha só que interessante. Lê isso aqui. Ó. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, esses aqui ó, aprenderam a temer a palavra do Senhor. Apressaram-se em recolher os abrigos dos seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Meu Deus. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens,
sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Jesus. Quanta sabedoria, quanto conhecimento tem aqui. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortaram o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens quanto animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Caramba! Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo é que somos culpados. Olhem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não preciso mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu estiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairão mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, e ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Uau! Êxodo 10, no verso 1, diz: O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os seus conselheiros, a fim de realizar este meu prodígio entre eles. Então, para você ver, tá vendo? Qual é o motivo de fazer isso? Para poder mostrar esse prodígio aqui. Deus. Para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Esse termo zombei, será que está nos outros também? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras aqui. E o que vem a ser esse termo? Calma. Ah tá, porque é o 10. Desculpa aí, gente, calma aí. É porque eu estou no 9. É 10:3. Moisés e Arão foram falar com o rei e eles disseram: Ah tá, o 2, cara. Caramba, eu tô todo enrolado. Calma aí, gente. Desculpa, me perdoe. 2. É o 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. E também para que vocês pudessem contar aos seus filhos e seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Engraçado, aqui não tem esse termo, cara. As coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles. Esse zombei, eu tô achando esse termo estranho, mas tem duas versões, só em uma não tem.
Eu acabei não botando aqui no Mistério Royal, né? Daqui a pouco eu vou ler a mensagem do meu pastor aqui. Então, beleza. Vamos continuar então aqui. 3 diz assim: Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o teu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão um pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que seus pais e seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar o culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhe disse: Vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental. Durante todo aquele dia e toda aquela noite, pela manhã, o vento havia trazido gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Uau! Caramba! Nunca houve, nem jamais. Eles cobriam toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação, todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente ele disse: Pequei contra o Senhor, o Deus de vocês, e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Que incrível. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Olha isso, cara. Praga das trevas. Vamos ver como é que ele chama essa praga aqui na outra. Praga dos gafanhotos. Praga das trevas. A nona praga, a escuridão. Caramba. Uau. Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito.
Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e preste culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegamos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse Faraó a Moisés: Sai da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Caramba, e agora o 11 é amanhã, né? Então é isso aí. O 11 vai ser amanhã de Êxodo. Vamos para... A história de Êxodo está incrível. Se eu não me engano, amanhã é a última praga, né? São as 10 pragas, né? Está na 9ª. Vai para a última. E a última vai levar o primogênito, se não me engano, do faraó. Caramba, que lindo, cara. Êxodo é muito lindo, cara. Que isso. A conversão de Saulo. Então nós estamos em Atos 9, ok? Atos 9. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Se eu não me engano, a última que a gente viu foi do Estevão, a morte de Estevão. Tenho quase certeza que foi isso. O de ontem. Atos 9:2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Uau! Saulo em Damasco e em Jerusalém.
E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, o que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Enéas e Dorcas. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas de que Dorcas tinha feito quando ele estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Então terminamos também aqui nossa meta de hoje, que é ler um capítulo de Atos por dia, e vamos para um salmo por dia. Então estamos no Salmo 30, hoje é dia 30 de 1 de 2022. Vamos aqui, vamos lá, Salmo 30 no verso 1, onde diz: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Isso aqui é falando comigo purinho, cara. É exatamente isso. Eu estava na sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Amém. Glória a Deus. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã
e rompe a alegria. Deixa eu ler na outra versão isso aqui. Salmos 30, né? Salmo 30. Salmo 30, olha só. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem alegria. Vamos ver o outro aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Esse se aqui contém acento aqui, é mais ou menos como fosse aquele seja, né? Seja tu o meu auxílio. Não é se tu é o meu auxílio, sem o chapéuzinho. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém e amém e amém. Então, amanhã, Salmo 31, amanhã, Atos 10 e amanhã, Êxodo 11. Já até cliquei, já deixei bonitinho, clicadinho ali. E amanhã a gente vai ver isso aqui. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tijolinho de hoje, que tenha sido proveitoso para a vida de vocês, que Deus possa ter falado com vocês da mesma forma que Ele falou comigo. Tem parte que eu não entendo, mas eu não esquento a cabeça. A maneira que eu vejo a Bíblia é o seguinte. Se por acaso Deus quisesse que eu entendesse aquela parte, eu entenderia. Tudo bem que pode ser falta de atenção minha, também pode, mas geralmente eu entendo dessa forma, tá? Se eu li um texto e eu não entendi muita coisa que está ali, é porque ou Deus não quis falar comigo ali, naquele texto, ou também eu não tenho ainda maturidade espiritual para entendê-lo. Não estou preparado ainda. Então, eu simplesmente vou avançando. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tijolinho de hoje. Uma boa noite para vocês. Amanhã continuaremos lendo a Bíblia, se assim Deus nos permitir. Amanhã é o último dia de janeiro, segunda-feira, dia 31 de janeiro. E a gente vai finalizar com esse áudio aqui. A voz da verdade debaixo das asas. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.